Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vocês devem ter ouvido contar há pouco tempo a história, o episódio de um casal lá em New Jersey, Estados Unidos, que estavam num restaurante que costumavam frequentar já há 30 anos. Um restaurante que é especialista assim, em frutos do mar, que já existe há mais tempo ainda, há 100 anos de história. E o marido, né, desse casal, numa das suas investidas lá nas ostras que estava comendo, ele disse que era a 12ª ostra. De repente sentiu algo mais rígido entre os dentes, pensou até que fosse um dente dele que tinha quebrado, mas depois, passando rapidamente assim a língua, viu que os dentes estavam todos lá, e quando tirou da boca viu que era uma pérola. Uma pérola que estava dentro de um molusco desses, de uma ostra dessas. E lógico, foi uma comoção no restaurante, e veio lá o dono do restaurante, depois, logicamente, isso teve repercussão, foi notícia em revistas, por isso chegou até nós, né, percorreu o mundo. Ainda por cima porque se tratava de uma pérola de ao redor de 100 mil dólares de valor, que não é pouca coisa, uma pérola pequena, de 8,8 milímetros, ou seja, 9 milímetros, sem chegar a 1 centímetro. Mas uma pérola também não desprezível. Aliás, o próprio valor indica isso. As pérolas que são pedras preciosas, está contado entre as pedras preciosas, só que com uma vantagem sobre elas, é a vantagem de ser ambientalmente sustentável, uma joia natural, uma joia orgânica, formada lá no interior da ostra, que vai sendo produzida até como uma espécie de defesa da ostra em relação a algum grãozinho de areia que entra lá nas suas sorvidas de água ao abrir e fechar-se. E uma vez instalado, a ostra não consegue livrar-se, aquilo começa a incomodar, e para então amenizar um pouquinho todo o incômodo que vai produzindo, produz o nácar. E o nácar então vai revestindo aquela pedrinha, deixando ela mais lisa. Mas a verdade é que ao ir aumentando de tamanho, porque continua incômodo, então vai se tornando cada vez mais incômoda. Então a ostra vai tendendo a gerar mais nácar, que torna aquela pérola então maior. E este homem se deu bem, foi embora com uma pérola de quase 100 mil dólares de valor. A pérola, que até por essas características de ser uma joia natural, orgânica, ambientalmente sustentável, é apresentada como sendo o presente perfeito para os millennials. Essa geração, né, que pega da década de 80 até o início dos anos 2000, uma geração de internet, a geração Y. E por motivos óbvios que pegam todas essas correntes de pensamento e valorização, principalmente disso do orgânico, do ambientalmente sustentável, aprecia de modo particular. De fato,
não é fácil obter uma ostra. Ainda que se pode criar em cativeiro, como a gente viu, até o processo em que vai se formando é conhecido, para um caçador de pérolas, perdão, não é fácil obter uma pérola, né? Não uma ostra, pode ser obtida, né, em cativeiro, criando ostras em cativeiro. Mas para um caçador de pérolas, criá-las, não tem muita graça. O que tem mais graça, o que de fato a torna ainda mais valiosa, é você poder intuir qual ostra que pode estar lá no fundo da água e que deve ter produzido até pelos modos de sorver a água. Deve estar com uma pérola lá dentro. E ainda por cima, uma vez identificada, conseguir descer até apanhá-la, até conquistá-la, vencendo o impulso da água, que vai sempre empurrando para a superfície, impedindo que realize todo esse movimento de descida. Não é à toa que na literatura espiritual a pérola vem associada com a virtude da humildade. Algo precioso. Por mais que a virtude da humildade seja uma virtude humilhada, a gente já considerou isso alguma vez aqui. Na verdade, é uma virtude preciosa, uma virtude sem a qual não se sustenta nenhuma outra digna desse nome na vida cristã. Uma virtude preciosa, de difícil alcance, que temos que aprender a valorizá-la e depois colocar todo o esforço para tomá-la, mergulhando no íntimo de nós mesmos, para conhecermos como somos, desde a nossa miséria até a nossa grandeza, vindo a poder tê-la conosco verdadeiramente enriquecidos. E para isso, vencendo, para esse mergulho no íntimo de si, vencendo continuamente o empuxo, o orgulho que tende a manter-nos na superfície, tende a impedir-nos de efetivamente chegar até o fundo, impedindo-nos de conhecer as nossas misérias, achando-nos mais do que verdadeiramente somos, ou impedindo-nos de conhecermos a nossa grandeza, muitas vezes fazendo com que estejamos mergulhados em um afundamento por considerarmos menos do que também aquilo que realmente somos. Jesus fala da virtude da humildade ao lado da virtude da mansidão de modo extremamente atraente. E é São Mateus quem nos conta. Apresenta, sem dúvida, e fica patente para nós nas páginas do Evangelho como sendo uma pérola preciosa, uma virtude de difícil aquisição, mas ao mesmo tempo que está ao nosso alcance. E como seria bom que obtivéssemos? Jesus nos argumenta dizendo que se a obtivéssemos, encontraríamos descanso para nossas almas. O descanso fruto da segurança, da estabilidade, do bem-estar, de uma qualidade de vida assim, pessoal, interior, muito elevada. Devem lembrar daquelas palavras suas transcritas por São Mateus, no capítulo 11 do seu Evangelho, em que, dirigindo aos apóstolos, diz assim: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados com o peso dos vossos fardos, e eu vos refarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados com o peso dos vossos fardos. Et ego reficium vos, eu vos refarei. Refarei as vossas fibras, para que vocês possam empreender aquelas lutas necessárias para atingir essa estabilidade, essa segurança, esse bem-estar, essa qualidade de vida espiritual interior. Jesus, que tem um conhecimento profundo da natureza humana, aponta para aquilo que é o principal,
a principal fonte de cansaço em nós, da qual nós necessitamos ser refeitos. E encontrareis descanso para vossas almas. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. É a humildade. Não é um descanso físico que ele vai promover, mas um descanso da alma, um descanso espiritual, que nos deixa tensos. De fato, aquilo que se opõe à humildade, que exerce a força de empuxo, dizíamos, é quando o mergulhador quer chegar até o íntimo, lá do oceano, de um rio, é o orgulho. O orgulho nas suas diferentes manifestações. É o orgulho que nos deixa tensos, que nos deixa assim estressados. Esse desejo de afirmação contínua do próprio eu, que rouba muitas vezes a nossa energia. E a gente está gerando argumentos a nosso favor, né? Porque a minha opinião devia prevalecer. Então ficamos dando voltas e mais voltas. E deviam ter me consultado. E nos perdemos então em críticas. E logicamente isso gera isolamentos. E vamos fazer pesquisa nos arquivos da memória para gerar ainda mais argumentos a favor da nossa opinião, do nosso modo de ver. E ainda por cima também uma fonte de desgaste, porque em outra manifestação do orgulho, que é a vaidade, a pessoa se deixa levar o tempo inteiro por uma preocupação contínua com a própria imagem. E tendendo a esconder os erros para que não percebam, ou reassistindo a sua intervenção, o desempenho do seu inglês, torcendo para que ninguém descubra aquela sua omissão, ou aquela sua duplicidade, escondendo a própria ignorância, ou seja, perdendo a naturalidade, um desgaste, uma verdadeira fonte de tensão. E muitas vezes, sem saber que é isso que está roubando tanto a própria energia, que está deixando tão esgotado. E, ao mesmo tempo, deixando tão apagado, tão sem brilho, tão pouco atraente, porque não está adornado com essa pedra preciosa, que é a pedra da humildade. E Jesus diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Investe no conhecimento próprio. Procura chegar a ter um conhecimento tão grande de você mesmo como eu tenho de mim. Ou seja, procura ter, em primeiro lugar, muita consciência da tua própria grandeza. Você é filho de Deus, filha de Deus. E em função disso, das virtudes que você já tem aí adornando, das qualidades que você pode e deve fazer render, frutificar. E, ao mesmo tempo, também tenha presente as tuas próprias limitações, como eu tenho presente as minhas. Cristo teve limitações como ser humano, teve limitações. Aliás, estava submetido à morte, ao cansaço, à dor. E teve fome, e teve frio, teve sede. Investe no conhecimento próprio, na tua grandeza, nas tuas próprias limitações. E para nós, logicamente, aí ele não se igualou a nós, também reconhecer os nossos defeitos, nossos erros, nossos pecados. Isso ele não teve. Mas Cristo diz, aprendei de mim, aprendei de mim. Para você encontrar esse descanso para a tua alma, você tem que ser muito humilde. E para você ser muito humilde, você tem que mergulhar até o mais íntimo de você mesmo, para se conhecer. Identificar aquilo que você tem que potencializar ainda mais, as suas qualidades. Identificar aquilo que você tem que combater. No fundo, conhecer-nos. O conhecimento próprio. Que, como diz esse livrinho da Quadrante, já antigo, mas que passou por uma nova edição, o livro Conhecer-se, que o título é sugestivo, a capa é sugestiva, é um quebra-cabeça que está sendo montado, faltando peças ainda, em que ele já explicita que esse conhecimento próprio não é um fim em si mesmo,
não é um exercício psicológico narcisista. Tem em vista saber como somos para saber como devemos ser, como homens e como cristãos. E não requer conhecimentos organizados de caracterologia, por mais que atualmente ficou bastante difundida assim, essa caracterização de temperamentos, né? As pessoas dizem com muita desenvoltura que eu sou colérico, eu sou melancólico, eu sou... Mas, diz aqui, nem é preciso chegar nesses níveis assim, de sistematização, de caracterologia, mas o olhar simples do homem consciente já seria suficiente. E exige especialmente que nos comparemos com o que Deus quer e espera de nós. Esse fio condutor porá às claras as nossas falhas, as nossas insuficiências, abrindo o caminho para constantes retificações e aprimoramentos. Se todo ser vivo está chamado a crescer, o conhecimento próprio é a peça fundamental a serviço da lei do crescimento do homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Nós só crescemos, nos desenvolvemos à medida em que vamos identificando aquelas nossas qualidades que devemos fazer render e aqueles nossos defeitos que devemos extirpar, cultivando as virtudes correspondentes. De modo geral, nós nos conhecemos muito pouco. Temos uma ideia muito inexata de como somos, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Bom, às vezes, quando de nós já não se surpreendeu ouvindo a própria voz. Atualmente a gente manda muita mensagem de voz, até dá uma ouvidinha para conferir, então a gente já está mais acostumado. Mas talvez até algum tempo atrás, fala, nossa, mas essa é minha voz? Todo mundo que está ao nosso redor fala, mas com toda a naturalidade, como nos ouve. Mas quando a gente ouve, muitas vezes a gente não gosta. Sim, nem contar que a gente fica atribuindo muito defeito aos espelhos, dizendo que nos deformam de alguma forma, de algum modo, né? Quando, na realidade, eles, refletem o melhor que um espelho pode refletir. E nós, que temos as nossas pequenas ou grandes deformações. Prova de que as pessoas não se conhecem é, por exemplo, de modo muito evidente, a existência de pessoas chatas. A pessoa chata não continuaria sendo chata se ela se conhecesse, se ela tomasse consciência da sua chatice. Na verdade, ela pensa que ela é espirituosa, ou que ela é muito engraçada com os comentários, com as brincadeiras que faz, com as ironias que dispara. E talvez acha que ele está agradando, que ela está abafando. E é preciso, seria muito bom que ela tomasse consciência de que não é assim. De que lhe falta empatia, lhe falta a capacidade de colocar-se no lugar do outro, para ver qual é o impacto que vão produzir os seus comentários, as suas brincadeiras, as suas críticas, as suas ironias. Outro exemplo, indo para o outro extremo, é que pessoas que poderiam ser muito talentosas, mas por ter uma característica de temperamento que é, por exemplo, ser mais tímidas, acabam deixando uma porção de talentos aí atrofiados, sem cultivar, sem desenvolver. Isso, logicamente, compromete a sua felicidade, compromete a sua paz interior, a sua estabilidade, a sua qualidade de vida psíquica, espiritual, porque ela fica envolta em muitos complexos de inferioridade, complexos bobos, desenvolvidos também por diferentes motivos, por uma educação que recebeu, pela influência de outras pessoas com quem conviveu, traumas que acabou sofrendo, mas que poderiam ser superados. Se ela conhecesse um pouquinho mais as potencialidades que o seu temperamento tem. Uma pessoa tímida, por exemplo, é uma pessoa que tende a ser discreta, é uma pessoa que tende a ser mais reflexiva e, portanto, eu posso confiar, posso contar minhas coisas com mais segurança de que não vou ser exposta, coisa que não aconteceria para uma pessoa muito extrovertida, que ela fala tanto que vai acabar falando das minhas coisas sem nem perceber, quando perceber já foi indiscreta. Por exemplo, então uma pessoa mais tímida pode ter uma facilidade grande para cultivar amizades. Talvez não para ser relações públicas, que isso extrovertida é quem vai tomar a dianteira. Mas amizades de qualidade, talvez a pessoa mais tímida vai ser aquela que vai oferecer
mais possibilidades. Mas seja como for, né? Se nós possuíssemos esse conhecimento, consumiríamos menos energias dessas que nos levam a ficar afirmando o nosso próprio eu. Estaríamos mais abertos à ajuda e às correções que recebemos e que nos fariam crescer nesse autoconhecimento. Ficarmos menos preocupados com a opinião dos outros, fruto de uma autoestima bem desenvolvida, porque o que os outros pensam de mim ou não me fazem ser melhor ou pior. Como dirá São Francisco de Assis, eu sou o que sou diante de Deus. E como é importante, então, o conhecimento da própria grandeza, o conhecimento da própria miséria, ou seja, como é importante ser humilde para chegar a esse nível de estabilidade interior profundo. O conhecimento próprio, dizíamos que não é fim em si mesmo, mas meio para chegar a adquirir a pérola da humildade. Que nos identifica com aquele ser humano mais perfeito que já existiu, Jesus Cristo. De fato, Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, na sua humanidade, então é perfeitamente humilde. Já consideramos outras vezes a raiz da palavra humana, da palavra humildade, é a mesma, humus, que é o substrato que está na terra fértil. Onde há humildade, qualquer semente de virtude germina na alma de uma pessoa. E onde não há, aquilo até que aparentemente pode ser virtude, porque ela dá muita esmola, na verdade não é, porque a pessoa orgulhosa, quando dá esmola, acaba humilhando, então mais do que ajudar, acaba até atrapalhando quem está recebendo aquele benefício. Acaba afundando. E é uma pessoa que trabalha muito, se ela não é humilde, então aquele trabalho vai ser fonte de cobiça e não de serviço desinteressado para a humanidade, para a sociedade. E assim por diante. A esperança sem humildade é presunção, pura presunção, autossuficiência. Cultivar a humildade é a base de aprofundar no conhecimento de nós mesmos. Por onde começar? Alguns autores espirituais, penso num concretamente, fala de utilizarmos de 3 espelhos. O primeiro deles é a opinião dos outros a respeito de nós, mas não uma opinião qualquer, não uma simples opinião alheia, mas a opinião daquelas pessoas que nos amam, ou que querem efetivamente nos ajudar, seja por nós mesmos, ou seja porque esperam que nós rendamos mais onde nós estamos. Às vezes, esses feedbacks que a gente pode receber do líder, do gestor, numa equipe, e que, logicamente, teria muito mais eficácia se a gente percebesse que era por nós mesmos. Mas, por mais que seja só pelo resultado que ele quer que nós entreguemos, aquilo já seria suficiente para que nós quiséssemos dar o nosso melhor, para que ele nos ajudasse a tirar o nosso melhor, para que aquela opinião, de fato, sobre nós fosse benfazeja. Nem sempre os que os outros pensam ou dizem de nós corresponde à verdade objetiva dos fatos. Agora, quando se trata de um consenso, quando nós ouvimos críticas num sentido assim em casa, no âmbito familiar, e depois também com matizes diferentes, mas também críticas muito semelhantes, com o mesmo pano de fundo no nosso ambiente de trabalho, depois no nosso ambiente social, no clube que a gente frequenta, no esporte que a gente pratica, quando a gente percebe que isso aqui tende a convergir, como é importante que nós demos o braço a torcer e aceitemos. Também aqui nesse livro, Conhecer-se, o autor diz umas palavras muito, muito sugestivas. E fala que Deus quer livrar-nos tanto da nossa autossuficiência como da tendência a não ouvir. Que são os obstáculos assim, para a gente ser mais humildes. Por um lado, a autossuficiência.
diz aqui, a autossuficiência é não reconhecer que podemos enganar-nos. Quem se impermeabiliza numa atitude irredutível de autossuficiência jamais chega a conhecer-se em profundidade. O erro nunca está nele, ele está nos outros ou é fruto das circunstâncias. Silencia a voz da consciência, distorce os fatos, critica os outros, faz qualquer coisa menos deixar que se queime a sua imagem. Não sou eu que tenho de mudar, diz o autossuficiente. Os outros é que têm de adaptar-se à minha maneira de ser. São José Maria Escrivá aborda esse tipo de pessoa num dos pontos de caminho, dos pontos iniciais, no capítulo Caráter, em que diz: não digas, eu sou aqui assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. E já coloca o dedo na chaga. O autossuficiente vai buscando justificativas e de tal forma que ele nunca fique contrariado nas suas posições. Desse modo, diz aqui o autor, vai erguendo uma muralha em torno de si, criando um mecanismo de defesa que impede a penetração da luz da verdade. Fica estagnado na escuridão do orgulho e, na medida em que se alimenta das suas mentiras, vai se destruindo num processo dramático de autofagia. Uma autossuficiência que é uma atitude irracional. Não assumir as próprias insuficiências, né? É uma atitude irracional, porque todos nós as temos. Mas também fala o autor de outro obstáculo, né, para esse conhecimento próprio, para olharmos no espelho do olhar alheio, mas um olhar alheio de pessoas que nos querem bem, ou que de fato querem promover o nosso crescimento. Outro obstáculo é a tendência a não ouvir. E diz assim, é difícil escutar bem. Não só por autossuficiência, mas ainda por estarmos tão metidos nas próprias coisas que acabamos caindo no monólogo. Só nos ouvimos a nós mesmos. E cita aqui o Oscar Wilde, o que foi, por assim dizer, o que serviu de base de apoio para nós no recolhimento anterior sobre a Eucaristia. Utilizamos 2 contos do Oscar Wilde para desenvolver aquelas meditações. Aqui também o autor o cita num outro contexto, né, já numa outra obra dele, e dizendo como o personagem, né, que ele tinha criado chegou atrasado de propósito numa reunião social e se desculpou com o anfitrião do seguinte modo: queira perdoar o meu atraso, mas acontece que acabei de matar a minha sogra e tive de enterrá-la. Ao que a dona da casa respondeu: não se preocupe, o importante é que o senhor tenha vindo. Ou seja, não estava nem ouvindo o que ele estava dizendo. Simplesmente estava focada em si mesma, nas suas próprias coisas, nos seus próprios problemas, nos seus próprios pensamentos. E dentro dessa incapacidade geral para escutar, é preciso ressaltar como ainda mais pronunciada e grave a incapacidade para escutar aquelas coisas que deveriam servir-nos para o conhecimento próprio. As críticas bem-intencionadas e, sobretudo, os conselhos dos que nos querem bem. O Dietrich von Hildebrand, esse alemão filósofo, que tem várias obras, filósofo cristão de muito interesse, de muita envergadura. Uma delas é essa que eu tenho nas mãos, A Nossa Transformação em Cristo. Essa é uma edição mais antiga, de Lisboa, mas aqui no Brasil a gente tem uma nova edição feita pela editora Cultor de Livros. Tudo ele é sobre as bem-aventuranças. Vai falar sobre a nossa identificação com Cristo, à base de encarnar cada uma das bem-aventuranças que ele propõe. Mas antes de começar a destrinchar as bem-aventuranças, ele abre o livro com o capítulo A Disposição de Mudar, que logo na sequência traz outro capítulo que se intitula Conhecimento Próprio, ou Conhecimento de Si. E ele mesmo fala em termos que, na verdade, dizem respeito mais a uma vida consagrada, uma vida religiosa, mas que a gente pode aplicar perfeitamente ao que
ao que acontece no âmbito empresarial, com os gestores, com os líderes, com os seus dirigidos, subordinados. Ele vai afirmar que o primeiro passo para uma pessoa conhecer-se a si mesma é aceitar aquelas indicações que recebe, por mais que ela ainda não as tenha reconhecido. Ou seja, com sentido muito prático, dar um voto de confiança para a esposa quando indica um defeito, para o marido quando indica um defeito, para os filhos, quando ainda mais de modo reiterado. Dar, né, um voto de confiança para os gestores, né, aquele feedback que a gente recebeu. Em geral, não vão nos propor coisas estapafúrdias, ninguém vai mandar a gente pular de um viaduto, ou dar um tiro na cabeça. Então, vai nos dizer que é preciso que a gente seja menos loquaz, porque a gente importuna, distrai muito no ambiente, que a gente seja menos disperso, ou que a gente seja menos autorreferente, só falando de nós, colocando nós como exemplo, ou que nós somos muito desordenados, ou que andamos por um período muito irritadiço, já ninguém aguenta mais aquela tensão que a gente está gerando, ou que nós somos pouco solidários, ou que nós somos muito centralizadores, não conseguimos trabalhar em equipe, ou que nós somos inconvenientes, ou que somos muito impulsivos e pouco reflexivos, e nas tomadas de decisão ficam um pouco comprometidas, ou que nós somos muito suscetíveis, muito casquinha de ferida, e tudo nos ofende, tudo nos magoa. E, bom, a verdade é que ele vai dizer, então, que quando uma pessoa aceita essas correções e abraça a proposta que lhe está sendo feita, que em geral vão ser propostas boas, essa pessoa, ela cresce no conhecimento de si, empiricamente. Então, dirá o von Hildebrand, o membro de uma comunidade começa a luta contra a sua natureza através da obediência. Ou seja, levar à prática aquelas indicações que a gente está recebendo. Pois a luta dirige-se contra os defeitos que o superior, ou a pessoa ao lado, com a respectiva graça de Deus, indica deverem ser corrigidas, independentemente de que a própria pessoa tenha reconhecido a necessidade da sua correção. E vai afirmar o primeiro e melhor caminho que se nos abre para chegarmos ao verdadeiro conhecimento de nós mesmos é aceitarmos a luta com defeitos que não conhecemos, através de um ato de obediência. Olhar-nos no olhar das pessoas que temos à nossa volta e que estão muito bem intencionadas, querendo de fato ajudar-nos a dar o nosso melhor. Mas, para além de olhar para o espelho, né, do olhar das outras pessoas, sem dúvida nenhuma é preciso que nós também nos proponhamos olhar no espelho do olhar de perfeita reflexão de Deus, especificamente de Deus encarnado, de Jesus Cristo. Conta-se de um rapaz que morava na floresta e que se conhecia muito pouco exteriormente, nunca tinha visto um espelho, mas era muito extrovertido, era amigo de todos, todo mundo fazia festa com ele, mas ao mesmo tempo era alvo de muitas gargalhadas, muitas risadas, um pouco sarcásticas, muitas chacotas. E quando já foi ficando mais da adolescência para a idade adulta, foi experimentando umas puxadas no seu coração, mas as próprias garotas não se interessavam por ele, mais bem dizer, o desprezavam. Até que um dia passou a princesa do castelo ao qual pertencia a floresta, e assim à margem da floresta, e ele estava lá, a princesa o identificou, e lhe abriu um sorriso terno e cordial. E aquilo fez viajar, não só naquele momento, mas depois aquele olhar, aquele sorriso da princesa já não lhe saíam da mente. E passou um dia, outro dia, semana, outra semana, ele foi ficando tomado pela ideia de que tinha que vê-la. E até já estava se imaginando casando com ela, tendo filhos, andando com muita liberdade e desenvoltura pelos corredores do palácio. E a coisa foi se tornando assim tão forte, tão imperativa, que ele decidiu ir lá ao palácio.
Ele foi driblando todas as seguranças e foi entrando. Nem ele mesmo sabia como é que aquilo estava acontecendo, mas até que de repente ele se viu já nos aposentos da princesa. E ficou extasiado, queria registrar tudo, porque sabia que na sua imaginação ele poderia voltar e visitar aquele lugar assim muitas vezes. E se detinha em cada um dos objetos, e se detinha também na decoração, em tudo. E até que de repente se deparou com um grande espelho. No primeiro momento tomou um susto, como se tivesse uma outra pessoa na sala. E até que ele foi reparando em que o personagem que estava no espelho fazia sempre os mesmos gestos que ele, com muita simetria. E por fim ele deduziu que não era um outro, era ele mesmo que estava lá refletido. Isso lhe produziu um impacto muito forte. A ponto de que, passado umas horas, quando a princesa entrou no quarto, encontrou com esse rapaz morto, lá aos pés do espelho. É preciso, portanto, olhar-se no espelho certo. Nenhum espelho da bruxa da Branca de Neve, que vai ficar nos repetindo coisas que não são verdade a nosso respeito, só para, de alguma forma, massagear o nosso ego. Esse é o olhar dos bajulhadores, então o espelho de fato do seu olhar é bastante deformado. Mas também não podemos olhar num espelho que acabe conosco, que nos faz ver assim de um modo tão negativo, então de modo impactantemente negativo, e que a gente acaba se sucumbindo, praticamente morrendo, ou seja, ficando muito desanimado, sem alma. Quando está sem alma, a alma se separa daquele corpo, então vive um cadáver. Cadáver vivo, ambulante. É preciso olhar-se no espelho certo. E qual é o espelho certo? É o olhar de Deus. Dizia o olhar de Jesus Cristo. E Jesus então pode dizer: vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregado com o peso dos vossos fardos, qual fardo é mais pesado em nós? Vamos reconhecer do que a consciência dos nossos próprios pecados. E Jesus fala: vinde a mim. Não tenha receio de reconhecê-los. Traz para mim e eu vos refarei. E encontrareis descanso para vossas almas. Vinde a mim. Eu vou mostrar o quanto você é bom, o quanto os talentos você tem para render. E ao mesmo tempo vou te fazer perceber, identificar aquilo que na tua vida precisa desenvolvimento, precisa correção, precisa uma mudança de rumo. Mas isso sem te esmagar, sem te constranger, sem te humilhar. Todos os personagens da Escritura, de alguma forma, nos transmitem exatamente essa convicção. Que Deus nos olha com os olhares assim de muita estima, de muita valorização. Por mais que Ele conheça cada um dos nossos defeitos, cada um dos nossos pecados. Nem precisamos ir muito longe, basta a gente evocar a cena de Jesus com aquela mulher samaritana. Uma mulher marginal. Vivia às margens da cidade, de fato. Estava marginalizada. Isso porque já tinha tido 5 maridos, ou 5 homens com quem já tinha se juntado, e atualmente estava no 6º. Jesus vai da Galileia para a Judéia, passando pelo território inimigo, que era dos samaritanos. E ao chegar a uma determinada região da Samaria, ainda nas aforas da cidade, às margens da cidade, pede para os apóstolos entrarem e comprarem alguns mantimentos, porque eles já não tinham nada para o almoço. E ele fica lá, sentado à beira de um poço, o poço de Sicar. E nisso vê que se aproxima uma mulher. Ele já identifica completamente quem ela é, qual é a sua vida, e ela que não sabe dizer quem ele é. Vê que é um judeu, já fica assim, de pé atrás, mas ao mesmo tempo é um desconhecido, alguém que então não sabe toda a sua história, toda a sua trajetória, e portanto ela não precisa temer, ela pode até posar de uma mulher que não era uma mulher da vida, tal como ela se era considerada, como ela de fato se manifestava. E à medida que ela vai chegando, então ela fica, dizia, na retranca,
E Jesus quebra aquela espécie de gelo. E quebra de modo assim mais singelo, mais humilde que possível. Diz, me dá um copo d'água, dá-me de beber. E ela, ao mesmo tempo, ouve com uma voz tão doce, tão cheia de consideração, de ternura, que ela fica muito impactada, quase perde o rumo. Mas tem presença suficiente para assumir o papel de rainha por um dia e se dirige a ele assim de modo mais arrogante, dizendo, como é que você, sendo judeu, se atreve a dirigir a palavra a mim que sou uma mulher samaritana? Você não está vendo quem eu sou, né? E Jesus não entra em nenhuma rota de colisão e vai despertar nela uma curiosidade assim enorme, vai dizer, se Xires donum Dei, se conhecesses do dom de Deus, e aquele que te pede dá-me de beber, você lhe pediria, ele te daria para beber uma água viva. E ela, com a intuição que as mulheres têm, penetrou naquilo que Cristo estava querendo dizer, até pelo seu tom de voz, pela sua forma de olhar, pela expressão de rosto, por talvez algum gesto das mãos, né? Que ela se sentiu imensamente acolhida, aquelas palavras tão doces que praticamente a introduziram até o núcleo do seu coração, o coração de Jesus. E ela decodifica aquele se conhecesse o dom de Deus, como se Jesus dissesse, se você soubesse como você é importante, como você é valiosa, e se você soubesse que só por tua causa eu já teria tido suficiente motivo para eu me encarnar e morrer na cruz, só para tê-la, né, com segurança, levá-la com segurança para o céu. Jesus diz tudo isso embutido e ela capta no conjunto. Se conhecesse o dom de Deus, você não viveria desse modo assim tão alargado, já tão machucada na existência, quase que um indigente. Você viria com uma dignidade assim enorme. E ela, de fato, entra na conversa com ele, uma conversa bastante mais amistosa, e chega um momento que ele diz para ela, vai, chama teu marido. E ela, nesse momento, experimentou, de fato, como se passasse um frio pela espinha. E fala, puxa, se ele souber que eu já tive 5 e estou no 6º, ele vai retirar toda essa bondade, toda essa consideração, essa ternura, esse carinho que ele está me devotando aqui na conversa. E ela tentou desconversar, não, eu não tenho marido. Ele diz, nisso você falou a verdade, porque você já teve 5. E esse que você tem agora também não é teu marido. E ela fica completamente desarmada, já agora completa, ela já estava bem desarmada, mas agora ficou completa. Ele sabia desde o início quem eu era. Ou seja, quando ele me tratou assim, ele tratou com conhecimento a meu respeito. Ele não, né, me enxotou, ele não me repudiou. Pelo contrário, me segurou mais aqui. E de fato, Jesus Cristo foi extremamente delicado, tocou no assunto que ela tinha que consertar a sua vida, tinha que parar daquele negócio. Fica só juntando. Mas quando ele fala com ela, ele não diz, vai chamar teu amante lá e traz ele aqui. Não, trata com respeito até pelo outro. A gente não sabe se mereceria ou não, mas é preciso dar o privilégio da dúvida. E é o que Jesus vai fazer. Vai chamar o teu marido. E esse é o Cristo, dizia, esse é o espelho do qual a gente pode se aproximar sem risco de vermos assim tão impactados que a ponto de sucumbir, de desanimar, de morrer. Olhar-se no olhar amoroso de Cristo. Aproximar-nos de Deus assim. E aproximarmos de Deus de qual forma? A igreja nos aponta com muita simplicidade, uma delas, com uma leitura assídua do Evangelho, 5 minutos por dia. Através desta leitura assídua do Evangelho, isso vai gerando em nós uma contemplação das palavras de Cristo, mas fundamentalmente do seu modo de agir, do seu modo de reagir, do seu modo de falar, até do seu modo de pensar, que necessariamente produz em nós um confronto.
o estabelecimento de um paralelo. Ele age assim, eu como é que estou reagindo? E quase sem uma completa consciência, né, da necessidade de mudança em alguns aspectos, nós nos propomos a mudar. A leitura do Evangelho gera isso. Como a leitura espiritual também gera isso. Outra proposta da igreja. Espiritual, né, o que justifica esse qualificativo, né, na leitura? O que diferencia a leitura espiritual de uma leitura comum? Na realidade, a leitura espiritual é aquela que desenvolve algumas passagens da vida de Cristo, alguns aspectos da doutrina pregada por Cristo, e vai produzindo um aprofundamento naquilo que vem relatado no Evangelho. Essa leitura espiritual sempre conectada com Cristo. Uma biografia de santo também. É um livro de leitura espiritual, porque a gente vai ver o Evangelho encarnado na vida daquele santo. E bem transcrito, bem redigido. Mas, então, como é importante buscar essa aproximação com Deus na leitura do Evangelho, na leitura espiritual, buscar também nesses meios de formação que a Igreja disponibiliza para nós, no nosso caso, através da obra. São os recolhimentos, os retiros que nós fazemos, os círculos de formação, uma homilia na missa que eu ouça. Tudo isso, então, vai me colocando diante das luzes de Deus, né? Ou seja, atingidos pela luz de Deus. E aquela ideia que me impactou, de alguma forma, então eu vou levar para o próprio Deus. E entra um outro elemento, que é a leitura do Evangelho, falamos, leitura espiritual, depois fazer uso, né, dos meios de formação que a Igreja disponibiliza para nós através da obra, né, e depois encontrar os momentos para conversar com Deus, para fazer oração, chamada oração mental, em que nós vamos dialogar com Deus a respeito das nossas coisas, das luzes que nós já obtivemos no Evangelho, na leitura, na homilia, numa meditação de recolhimento, ou de um retiro. Há um outro livro que se intitula Viver com Deus. Jean-Marie Perrin, se não me engano é esse o nome, um autor francês. E num momento determinado ele fala que como fruto dessa contemplação de Cristo no Evangelho, sedimentada, dialogada com Ele mesmo, em momentos determinados, 10 a 15 minutos por dia, para conversar, isso tudo vai fazendo com que nós vamos crescendo, vamos combatendo nossos defeitos, vamos combatendo nossos pecados. E diz, o irascível, incapaz de suportar o que lhe desagrada, acaba procurando incansavelmente o Messias doce e humilde, acaba contemplando, acaba seguindo passo a passo na sua vida de trabalhador, de pregador contestado, de mestre incompreendido, discutido, caluniado, contemplando como o cordeiro que não se queixa, até que se sinta curvado sobre o jugo suave e carregado com o fardo leve, que alivia todo o peso. Aquela pessoa que contempla Cristo manso e humilde e vai contemplando uma e outra vez, com uma leitura do Evangelho que a gente vai procurando que seja assídua, diária, e termina uma vez ou começa de novo. A base de uma leitura desse modo, nós vamos aprendendo, vamos nos confrontando e vendo aspectos da nossa vida que deve melhorar. E se cumpre aquilo que dizia Santo Agostinho, no Ver in te, no ver in me, conhecer-te para conhecer-me. À medida que eu contemplo a Cristo no Evangelho, na leitura espiritual, nessas outros meios, eu o conheço mais. E a base de conhecê-lo mais, né, eu também vou me moldando ao seu modo de ser. Voluntariamente. Não só por contágio, mas porque eu reflito e quero vencer o meu egoísmo, por exemplo, minha ira. Como diz aqui, o egoísta tem de deter-se durante anos nos ensinamentos do amor fraterno, até que os tenha gravado em todos os recantos da sua consciência e da sua mentalidade. O orgulhoso, inclinado à presunção e preocupado consigo mesmo, deve considerar a absoluta dependência pela qual tudo recebe, Jesus, né, recebe do amor gratuito do Pai, e regozijar-se de nada ter,
de nada poder adquirir senão por ele, refletindo assim até que aí encontra a paz. E vai falar que com base dessa contemplação, o despeitado a desvaziar o abscesso secreto que o atormenta, adorando a liberdade de Deus, que dá como ele quer, agradecendo por aquilo que recebeu, pelo que os outros receberam, e também pelo que não recebeu, considerando tanto em si como nos outros apenas a glória de Deus, e sentindo-se um membro qualquer do corpo místico de Jesus Cristo. E por aí vai. A base de contemplar, eu vou, de fato, conhecendo mais a Jesus, e aprofundando nesse conhecimento, eu acabo conhecendo mais a mim mesmo, aquilo que me falta, ou aquilo que eu tenho, e que eu poderia, então, estar lançando mão, fazendo frutificar. Eu trouxe também outro livro aqui, mas nem vou citá-lo, mas esse livro, citá-lo não vou ler nenhum trecho. Esse livro chama Egoísmo e Amor, de Dom Rafael Llano Cifuentes, que quando fala precisamente do egoísmo, dedica um tempo razoável até para falar da necessidade do conhecimento próprio. Sem esse conhecimento próprio, jamais vou me abrir para aquilo que é o oposto do egoísmo, que é o amor. E eu vou identificar em mim uma hipersensibilidade, vou identificar em mim uma vaidade, uma inveja, por mais que me custe, porque a inveja não deixa a gente se sentir muito mesquinho. Vou identificar para combater. Eu vou combater essa ira disfarçada. Uma ira, ele diz aqui, interessante, fala da ira disfarçada de ironia. E diz assim, entre a ira e a ironia há algo mais do que uma semelhança fonética, há uma analogia substancial. Todo irônico é, no fundo, um agressivo que não se atreve a manifestar abertamente a sua crítica e recorre à máscara do falso humorismo. Denota um fundo perverso mais desagradável que a agressão física, o insulto ou a crítica franca. De fato, deixar-se guiar, né, pela ironia, então é uma coisa muito egoísta. E alguém que, então, para preservar o seu espaço, lança mão dessas indiretas, né? Diz, nem é preciso ser psicólogo para compreender que esse tipo gozador é, no fundo, um agressivo fracassado que não se resigna com a sua pobre situação humana ou espiritual, com os seus epigramas, com os seus trocadilhos, com as suas piadas mordazes, está dizendo em forma de troça o que os outros e ele mesmo não se atreveriam a afirmar ostensiva e diretamente. Na realidade, acaba por ser a vítima indireta dos seus ataques. O engraçado profissional acaba por ser o bobo da corte. Ninguém o toma a sério. Olhar com o olhar de Deus, dirá o von Hildebrand, o Dietrich von Hildebrand, diz, o único conhecimento próprio, verdadeiro e fecundo é o que nasce do confronto de nós mesmos com Deus. E falar com Deus, então, na nossa oração, falar, Senhor, estão me comentando isso, eu li esse trecho no Evangelho, como é que você me vê, o que é que você me diria, como é que você reagiria? E deixar um espaço para que Ele fale através da nossa inteligência, fale através da nossa memória. E, em função disso, faça crescer ainda mais o nosso conhecimento próprio, conhecimento da nossa dignidade, se conhecesse do dom de Deus. E também aquilo que nós precisa ser corrigido. Vai e chama lá o teu marido, né? Disse para a samaritana. Queria tocar no ponto porque não podia deixar de passar, deixá-la assim no engano, no erro. E por fim, o terceiro espelho, que nos proporciona esse conhecimento próprio que nos conduz à humildade e, portanto, a uma identificação mais plena com Jesus Cristo, que tem como desdobramento, como fruto, uma serenidade, uma qualidade de vida interior, de vida espiritual, uma estabilidade gigantescas. Um terceiro espelho é o da nossa consciência. Olhar para nós mesmos, olhar para a nossa própria consciência. Um olhar para a consciência que nos leva, então, a sair daquela obediência própria
de quem está acatando aquilo que lhe dizem, mas sem estar muito convencido, mas vai obedecer, vai fazer exatamente aquilo que estão lhe indicando para, na prática, se conhecer um pouquinho melhor e ver que não é que tem razão. Depois, juntamente, né, ou para além, né, desse conhecimento que a gente vai buscar na oração com Deus, né, e que Deus vai nos mostrar coisas que a gente precisava mudar. Não há nada, diz aqui o autor espiritual, o von Hildebrand, que seja tão eficaz que a aceitação do próprio defeito. Diz lá então o von Hildebrand, mas a verdadeira transformação, a verdadeira destruição de um defeito pressupõe sempre que nós próprios reconheçamos, até certo ponto pelo menos, onde se encontram os defeitos. Reconhecer. São José Maria Escrivá era muito positivo, dizia que quando uma pessoa identifica um defeito, reconhece um defeito, já andou 80% do caminho para superá-lo. Agora só faltam 20%. E, na verdade, acaba funcionando desse modo, acaba funcionando assim. Perseverar na prática, determinar um momento para examinar-se todos os dias, e dependendo daqueles defeitos que a gente identifica, aquelas virtudes que nos faltam, a gente pode até estabelecer um pequeno questionário. E quando não fazemos isso, podemos ater-nos àquela proposta de São José Maria Escrivá, 3 perguntas: o que eu fiz de bom hoje? Agradece a Deus. O que eu fiz de ruim hoje? Dá uma passada em revista, pede perdão para Deus. O que eu poderia ter feito melhor amanhã? Mas é importante fazê-lo diariamente, todos os dias, né? Assiduamente. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a perseverar também na prática do exame de consciência, a reservar um momento do dia para fazê-lo, mais para o final do dia em geral. Definir então essas perguntas. É um exame que vai me ajudar a manter o empenho, o fôlego, para ir até o fundo e alcançar a tal pérola da humildade, sem deter-nos com a força do impulso que é mantê-lo na superfície. Assim, vamos nos identificar mais com Cristo, experimentar o descanso, a leveza que Ele mesmo produz com o conhecimento próprio que nós adquirimos. Dizia: pedimos à Virgem, ela que é mestra da humildade, porque olhou a humildade da sua serva, dirá assim, cantando feliz, uma vez que já leva a Cristo no seu seio, né, já encarnado, né, no seu ventre. E dirá: porque olhou a humildade da sua serva, a minha alma engrandece o Senhor, exulta em Deus, meu Salvador. E eis que me chamarão bem-aventurado a todas as gerações. Também nós, através da humildade, atingida pelo conhecimento próprio, nos veremos adornados, por um lado, por essa pérola sustentável e ao mesmo tempo, encarnando as bem-aventuranças, ou seja, mais plenamente identificados com Jesus Cristo. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame. Ato de presença de Deus. Tenho apreço pela virtude da humildade. Juntamente com os autores espirituais, consigo identificá-la como uma pérola preciosa de grande valor, que necessito para crescer e me identificar mais com Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Reconheço que os meus desgastes e tensões interiores se devem em grande parte ao orgulho que me faz estar extremamente centrado em mim mesmo, nos meus critérios e opiniões. E também, de modo vaidoso, me leva a ficar muito preocupado com a minha imagem, pendente da avaliação que os outros fazem a meu respeito. Tenho desejo de aprofundar no conhecimento próprio. Agradeço as correções e feedbacks que recebo sobre o meu modo de ser e agir, especialmente daqueles que convivem comigo na família, no trabalho, nas relações sociais, dando-lhes o crédito que merecem, sem deixar-me levar pela autossuficiência. Procuro encarar-me com Deus na oração em um diálogo franco e amoroso, apresentando-lhe todas as luzes que vou recebendo sobre mim mesmo, através das pessoas que estão ao meu redor, da leitura assídua do Evangelho, da leitura espiritual, dos meios de informação de que participo,
recolhimentos, círculos, homilias da missa, etc., com verdadeiro afã de crescimento e de identificação com Jesus Cristo? Peço ajuda a Nossa Senhora, Mestra de Humildade, à hora de fazer diariamente o exame de consciência. Empenho-me em ser constante nessa prática para não acomodar-me e efetivamente conseguir render todos os meus talentos à base de identificar e combater os defeitos que me impedem de fazê-lo. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.